Histórias do Caminho, Verônica, a fé e a verdadeira imagem. A fé é flor de amor, que cresce no coração de quem tem consciência que o Deus bom, o Deus misericordioso, o Deus justo está sempre operando o melhor para nós. Berenice, Serápia ou Verônica. Ela viera das terras distantes de Cesareia de Filipe, na Decápole. Era considerada impura, pois há 12 anos um fluxo sanguíneo não a deixava. Recorrer a todos os métodos possíveis, na ânsia da cura. Estivera com os sacerdotes, deixará-se exorcizar, submetera-se aos preceitos da lei, que não a aliviaram em coisa alguma. Buscará médicos locais e de outras localidades, submetendo-se ainda uma vez a experiências que somente a maltrataram. Provavelmente, obrigaram-na a sentar-se na bifurcação de uma rua, com um copo na mão, enquanto lhe faziam grande alarido e depois gritavam, de repente, às suas costas. Ou quiçá fizeram-na ingerir um grão de cevada encontrado no excremento de um macho branco. Tudo inútil. Seu mal era considerado um sinal de desventura, um castigo divino. Mesmo entre os seus, ela se sentia constrangida. Os olhares lhe falavam do quanto a sua presença era incômoda. Detestavam-na, essa era a verdade. Os recursos financeiros foram minguando e, após ter gasto tudo o que possuía, ela resolvera buscar a próspera Cafarnaum, na esperança de encontrar um remédio ainda não experimentado, um médico ainda não consultado. Ela chegou à cidade no momento em que o profeta de Nazaré acabava de regressar de Gadara e saltara nas alvejantes praias de Cafarnaum. O povo se aglutinara ao seu redor. Na noite anterior, uma formidável tormenta sacudira as águas de Genezaré. Todos acorriam para ver o rabi que sobrevivera à tempestade, com seus discípulos. Todos desejavam ouvir as peripécias daquela noite de borrasca da boca dos apóstolos, ainda atonitos por tudo o que acontecerá. Jesus falará aos ventos e derá ordens à tempestade. Pelos caminhos, ela ouvirá falar daquele homem, pela boca dos que tinham sido abençoados por suas mãos e haviam recuperado a saúde. Um cavalheiro distinto se aproxima. É o chefe da sinagoga local. Chama-se Jairo e roga a presença de Jesus em sua casa, para curar sua filha. A multidão, sempre ávida de novidades, acompanha Jesus, Jairo e os apóstolos. O povo se comprime. Todos almejam chegar mais perto. A figura de Jesus se destaca com sua túnica tecida sem costura, seu manto quadrangular de borlas em fios de linho. As pessoas falam, rogam, comentam. Ele mantém a serenidade. Seus passos são firmes e seguem o pai amargurado pela enfermidade da filha. A mulher tenta aproximar-se dele. O coração parece lhe saltar do peito. Quanto almejou aquele momento! Contudo, agora, a voz parecia-lhe morrer na garganta. O que dizer-lhe? Como falar da sua desdita, expondo-se, em meio a tanta gente? Ela já fora tão humilhada. As marcas da problemática orgânica lhe denunciavam a enfermidade. Estava descarnada, anêmica. Ela acreditava nele. Parecia sentir que uma força extraordinária se desprendia dele. Todo ele era grandeza. Almejava gritar, pedir socorro, tocá-lo. Tocá-lo seria suficiente para que se curasse. Então, numa rua estreita, enquanto a multidão se adensava cada vez mais, ela aproximou-se por trás, alongou o braço esquálido e lhe tocou as vestes com a ponta dos dedos. Maravilha! O sangue estancou. A dor se foi. Uma sensação estranha a dominou. Sentiu-se renovada. Foram alguns segundos de êxtase. Logo, a voz dele se destacou na multidão. Quem me tocou? Os discípulos lhe dizem que é impossível saber, pois todos o apertam, comprimem. Como saber quem o tocou? Alguém me tocou, insiste ele, porque senti que saiu de mim uma virtude. Seu segredo fora descoberto. Ela se atira aos pés dele e confessa. Fui eu, Senhor. Guardava a certeza que, em tocando-te as vestes, recuperaria a saúde. Jesus envolve em seu olhar e a sossega. Filha, vai em paz.
A fé te salvou. Fica livre do teu mal. Lágrimas de júbilo a tomam. Os mais próximos lhe indagam, curiosos, desejando saber o que aconteceu. Ele se vai, enquanto ela permanece ali, imóvel. Passados alguns dias, ela voltou ao seu lar, do outro lado do mar. Os que a haviam conhecido anteriormente, querem os detalhes da cura e ela não se cansa de repetir seu encontro singular. No entanto, se recuperar a saúde do corpo, perderá a paz do espírito. Tudo em sua intimidade lhe dizia que ela deveria retornar para ouvi-lo, plenificar-se de luz. Ele era o enviado. Despediu-se dos amigos, dos parentes e retornou. Seguiu-o por toda parte, nas cidadezinhas próximas, na orla do mar, alimentando o espírito com as palavras dele, que eram fonte de vida. Então, ele foi preso. Às horas de angústia da incerteza do destino dele, se seguiu a cruel subida até a colina da caveira. Sob o peso do madeiro que carrega, enfraquecido por não ter se alimentado desde a noite anterior e pelas longas horas de flagelação, ele cai. Ela não se contém. Burla a vigilância dos soldados e corre-lhe ao encontro. Com uma toalha branca que trazia, envolve-lhe a face ensanguentada e dorida. Quando a retira, nela estava estampado o rosto dele, tingido pelo sangue. Ele a olha demoradamente, naquele átimo diminuto. Os lábios entreabertos nada dizem. Ela ouve, porém, no imo, sua voz, como antes. Vai em paz. Lembrar-me-ei de ti. Antigas tradições cristãs dizem que essa mulher se chamava Serápia e que, a partir desse episódio, ficou conhecida como Verônica, que quer dizer, verdadeira imagem. Um dos evangelhos apócrifos, Atos de Pilatos, informa que seu nome seria Berenice. Serápia, Verônica ou Berenice, que importa? O que ressalta é o exemplo de gratidão que se permite externar. Ela acompanha o Mestre, na sua caminhada dolorosa, rompe o cordão de isolamento, afrontando a soldadesca, tudo para limpar o rosto daquele que um dia envolver em seu olhar amoroso, desejando paz. Ele lhe retribui o gesto, deixando impresso seu semblante na toalha alvinitente. Verônica é uma das mulheres, dentre tantas, que, reconhecida pela atenção do Mestre, o acompanha a todo lugar, bebendo da sua sabedoria e formando como que uma coroa humana de profunda gratidão ao seu redor. A enfermidade e a origem da cura à fé. A enfermidade crônica cometia a mulher durante 12 anos. Uma doença debilitante, cuja cura partiu da iniciativa da própria enferma quando viu Jesus caminhar no meio da multidão. Movida de poderosa fé, acreditou que, bastasse tocar a túnica do Mestre que ela se veria livre do mal que a atingia, como de fato, assim aconteceu. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes, por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros, do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro, ou um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. O Espiritismo explica de que forma o poder da fé pode produzir curas de doenças, geralmente classificadas como milagrosas por se desconhecer as leis que regem o fenômeno. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé. A virtude que dele sairá. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas.
exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente, ambos experimentaram a ação que acabará de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus, não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Nunca é demais destacar o poder da fé, sobretudo nos mecanismos de cura de doenças. Há no Evangelho e na literatura espírita inúmeros relatos sobre os prodígios da fé. Em mensagem existente no Evangelho segundo o Espiritismo, recomenda José, Espírito protetor, crede e esperais sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Razão, pois, tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou, pelo menos, uma força de inércia, que paralisa a ação. Assim sendo, também, se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possam ser curado e outro não. Não podemos desconhecer, todavia, que toda enfermidade tem raízes nas ações do espírito. Possivelmente, a hemorragia citada no texto evangélico estava associada a um processo de vampirização. Não se pode marginalizar o fato de que a situação tangia outros ângulos terapêuticos que, efetivamente, fugiam à ação dos médicos. Apesar do processo hemorrágico caracterizar um problema físico, havia uma ascendência de ordem espiritual. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades, essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro, nos rins, e ainda outro, no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras positivas, na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago, 5.16. Nele, possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. O importante não é apenas a restauração da saúde do paciente, em termos físicos, o que muitos podem operar pelo magnetismo. O segredo das curas, conduzidas por Jesus, era o fim a que visavam: reestruturação moral da alma, fortificando-a e preparando-a para os embates da edificação espiritual, agora sob novas bases, com a estrutura orgânica sadia. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos. Dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Sendo assim, é imperioso assimilarmos as bênçãos recebidas do Cristo, esforçando para nos transformar em pessoas de bem. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. A cura da mulher com fluxo sanguíneo foi catalogada, por algumas interpretações cristãs, como milagrosa. No entanto, pelos ensinos espiritistas sabemos que nada mais houve do que uma emanação de fluidos terapêuticos de Jesus, com a consequente apropriação por parte daquela paciente. Mas, por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante.
Algumas vezes, é necessária a simultaneidade das duas ações, doutras, basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Consideremos o seguinte trecho. E disse Jesus: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isso fizera. Sabia Jesus que dele irradiara-se uma virtude. De igual modo, assim também acontece no movimento de auxílio ao próximo. São processos universais definidos pela lei divina, os valores sublimados que circulam pelo universo, na forma de bênçãos, são sempre recolhidos por alguém, em algum lugar e em momento específico. Depois de Jesus localizar a mulher que fora beneficiada pela sua poderosa irradiação magnética, e ouvir a sua história, acrescenta, complementando o auxílio prestado: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Emmanuel esclarece, com propriedade, a respeito desse procedimento de Jesus. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes, ouvimo-lo na expressiva afirmação: A tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas, não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações, em que perambulam, transformam-nas, perante a vida, em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti, contudo, nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. A cura dos males espirituais traduz-se como grande desafio para todos nós. Ainda que abençoados pela cura de enfermidades que atingem a organização física, poderão ocorrer recidivas, se não existir ajustamento espiritual aos ditames das leis divinas que regem a vida. No que se refere aos poderes curativos, temo-los em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão. Paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsidiados diversos, recobram equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça, diz-lhe, convincente: Filha, tem bom ânimo. A tua fé te curou. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais, na direção da cura. E encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betesda, que, devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível: Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior.
Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Superioridade da natureza de Jesus. 1. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecer-se-á sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história registra outros análogos, em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziram. Pode-se, é certo, contestar, no que concerne a este ponto, a veracidade da história, mas, hoje, eles se produzem às nossas vistas, por assim dizer, à vontade por indivíduos que nada têm de excepcionais. O só fato da reprodução de um fenômeno, em condições idênticas, basta para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte e, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos estes elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se, como consequência, de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. 2. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual, do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, capítulo 14, número 9. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se, nele, com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo o poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. A árvore e a fonte. Era uma laranjeira de alto porte. Muito perto da fonte que a nutria. No recanto obscuro de um pomar. Aves faziam dela um reino de alegria. Sobre o apoio do tronco largo e forte. Quadro de paz e amor da natureza. A árvore a farfalhar, entre as frondes felizes. Os melros, os sabiás e os gaturamos. Tecendo ninhos nos seus ramos. Uma fonte, alentando-lhe as raízes. E o céu azul ao sol, cobrindo-lhe a beleza. Vegetal esquecido pelo dono. Não se queixava de abandono. Muito contrariamente, ao invés disso,
Era um palácio verde em constante serviço. Abelhas tinham nele um refúgio e um tesouro, a sorverem-lhe o mel dos frutos que lembravam pomos vestidos de ouro. Mas, um dia, surgiu extenso bando de homens sedentos e famintos, que deram pasto franco aos seus próprios instintos. Depois de enlamear a fonte de águas claras, agrediram a nobre laranjeira, manobrando facões, pedras e varas. E, em estreitos minutos, despojaram-na, inteira, de todos os seus frutos. A fonte sempre calma guardou manchas e mágoas, lavando sobre a areia as suas próprias águas. A árvore fez silêncio, maltratada e ferida. Deitava a seiva em pingos qual se fossem densas gotas de pranto. Os pássaros, no entanto, não choravam somente os estragos nos ninhos. Entre arbustos vizinhos, lastimavam as duas benfeitoras, a fonte que os mantinha em constante alegria, e a árvore de bênçãos protetoras, que lhes doava o pão de cada dia. E pipilavam com tamanha dor, que pareciam todos juntos, numa prece de amor, rogando a Deus, em voz enternecida, que as protegesse e as refizesse para a luz da vida. E Deus lhes atendeu aos rogos de ternura. Dentro de tempo breve, em verdes resplendores, o tronco era, de novo, um palácio de flores. E a fonte era mais pura. Nesse quadro do campo, alma querida, vejo-te a vida, o tronco, e a fé que sintetiza a fonte linda do teu belo ideal, entre os pobres irmãos adversários da crença que nos guarda e nos eleva, sem saber que se fazem intérpretes da treva e empreiteiros do mal. Tristes amigos irritados, sei que te ferem, alma boa. Entretanto, trabalha, ama e perdoa. No tempo que se altera sobre o tempo, surgirão transformados os descrentes e os maus, na condição de ateus. São sempre corações desesperados, com saudades de Deus. Maria Dolores. Comentários finais. Verônica, a mulher hemorrágica curada pela sua fé na absorção da virtude transmitida pelo simples toque na túnica de Nosso Senhor Jesus Cristo, é mais um exemplo que cabe bem para o momento que estamos todos passando. Às vezes precisamos chegar a momentos tortuosos para lembrar do amparo espiritual que todos temos. Lembremos antes e alcancemos um certo equilíbrio. Para tanto, servindo na seara de Jesus, auxiliemos o amor florescer, enxugando as lágrimas de quem carrega dores maiores que as nossas. E assim seremos capazes de amar e servir, servir e amar. Vem Archote de luz. Vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. As Primícias do Reino, Espírito Amélia Rodrigues, Médium Divaldo Pereira Franco, A Mulher Hemorroíça. EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Religião à Luz do Espiritismo, Tomo 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, Parte 2, Módulo 4, Aprendendo com as Curas. A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Os Milagres, Capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, Superioridade da Natureza de Jesus. Itens 1 e 2. Alma e Vida, Espírito Maria Dolores, Médium Francisco Cândido Xavier, Capítulo 07, A Árvore e a Fonte.